Ora, boa noite, Álvaro. Boa noite, Ruth. Boa noite. Antes Espero que de seja mais, uma excelente noite, uma excelente sim, noite. sim. Eu tenho certeza que sim, até porque há muito tempo que eu queria ter esta conversa contigo. Isto até parece uma coisa séria. Queria ter esta conversa E é contigo. sério, é sério. Sim, é sério. Falar Mas de há muito tempo que poesia eu te é queria sempre sério. conhecer melhor. E entretanto a vida vai passando, as coisas vão acontecendo e acabou por seres tu a falar comigo primeiro, numa altura em que já lá vamos, já vamos falar sobre isso. Mas eu, antes de mais, para quem não te conhece, que duvido que haja muita gente que não te conheça, pelo menos neste mundo, Já eu ouviram falar, já ouviram vou falar. já ouviram falar e cantar, e E cantar. cantar também. Eu vou só ler aqui uma pequena introdução sobre ti, está bem? Ok. Portanto, Álvaro Manuel, Álvaro Manuel Oliveira Maia nasceu no Largo de Cidral, a 29 de junho, portanto temos aqui um virgem, Caranguejo. um Caranguejo. caranguejo. Não, Caranguejo. junho, sim, sim, não, estava a pôr julho. Caranguejo, minha filha é caranguejo, de 1960, da Póvoa de Varzim. Cresceu em Lourenço Marques, Moçambique, onde fez grande parte da sua formação até ao ensino industrial. Mais tarde, de regresso a Portugal, estudou desenho e projeto industrial, vindo a exercer a profissão de desenhador projetista na área da metalomecânica. Estudou depois jornalismo, disciplina que lecionou durante 2 anos no ensino público, exercendo também como jornalista a profissão em vários rádios, jornais nacionais e locais. Hoje é comercial numa empresa do ramo alimentar em Portugal, tendo voltado em part-time ao jornalismo desportivo. Publicou Fragmentos em 2013, conjunto de crónicas e poemas, participou em várias publicações coletivas. Em 2014 obteve o prémio Poetas da Ria, e eu teve muita pena de não ter estado lá nas minhas desgarradas da Ria, mas fica para a próxima. Poetas da Ria de Aveiro, subordinado ao tema Dia Internacional da Mulher, com o poema Mulheres, Mulheres. E poderia ir muito mais além, porque eu sei que não é só isto que tu tens publicado, não é isto que tens feito, mas vou deixar que a conversa se vá desembrulhando e desenrolando precisamente com o que falta de dizer e contar sobre ti. Muito Álvaro, bem. a primeira vez que eu falo contigo, aliás, a primeira vez até foi por Messenger, uma altura em que tu fizeste um Um pequeno. programa sobre ti. Exatamente, sobre isso. Já eu tinha lido muitos poemas teus e gosto da voz que tu usas. E entretanto, num programa da rádio, eis que tu fazes uma chamada para falar sobre o programa da Celeste, da Rádio Limite, não é? Exatamente. E onde eu dou conta que tu e eu temos aqui algumas Caminhos coisas em comum. paralelos. Temos uns paralelos, temos umas pontes, Exatamente. um com o outro e no passado, e para o passado. E antes de eu partilhar o poema que tu depois tão amavelmente me enviaste, eu queria te perguntar, nascido em Portugal e cresce em Lourenço Marques, como é que o Álvaro vai ter a Lourenço Marques? Olha, como foram muitos amigos nossos, porque os pais foram para lá trabalhar Sim, e nós fomos com eles também, e portanto acabamos por viver em África uma realidade completamente diferente daquela sim, que aconteceria se tivéssemos ficado no Portugal continental. E portanto é a minha segunda terra. Eu diria que a Póvoa é a minha terra de nascimento, que eu respeito, amo como o meu berço, sim. mas eu diria que Moçambique é que me acolheu, é que me amparou, é que me ensinou a andar, a falar, a ler e fez com que o meu coração fosse aquilo que é hoje. Claro. Porque é dessa. Eu sinto com o coração, sinto essa terra que ficou distante, mas continua dentro de mim. Sim. Portanto, podemos até dizer que és feito de barro vermelho, de pó vermelho, não é? De Ah, terra sai brenta, diria eu, exatamente.
com cheiro a terra molhada. A É, chuva molhada, sim, sim, sim. exatamente. E isso curiosamente, é o cheiro de que toda a gente fala, é o cheiro da terra molhada. E eu costumo Assim, dizer até o cheiro do ar antes da trevoada. Antes de muito começar a bem. relampegar e a trevoada, nós sentimos aquela densidade toda no ar e até me arrepio só de pensar nisso. Fica nas Mas narinas, fica nas fica, narinas. fica na pele. Sabes que a pele tem memória, não é? O corpo tem memória. Também, E por também. isso mesmo é que às vezes passamos por um certo sítio e sentimos o arrepio ou o cheiro. Eu acho que nós nem precisamos de passar em certos sítios para o nosso corpo se lembrar das experiências que tivemos, especialmente com a natureza em África. Algumas vezes sentimos essas memórias mesmo sem lá ter estado. Também Exatamente. acontece, Olha, sabes porque que é curioso. somos fruto de tantas vidas que muitas delas passaram por lá, não é? Concordo plenamente contigo. E eu tenho um pequeno exemplo bastante curioso, que eu tenho uma filha que quando ela era pequenina ouvia muito os pais e os avós conversarem sobre a África e sobre Angola. Ela já veio nascer em Portugal e há um dia que ela com 5 anos chega ao pé de mim, estava a ver o livro do Rei Leão, e chega ao Uhum. pé de mim e diz: Mãe, eu tenho saudades da África. E eu achei aquilo uma delícia, porque sem nunca ter lá estado, Está lá para ela estar, exatamente. conseguiu absorver, primeiro, a saudade. Segundo, eu acho que a África é uma coisa que, uma vez vivida, fica-nos no sangue, não é? Como é Fica que tu impregnado em nós. descreverias, se eu te Exatamente. disser África, o que é que tu me dizes? Se tu me disseres África, eu digo eu. Ok, Sou completamente um reflexo dessa África que eu vivi sim, e que eu vivo, claro, porque é o tal aspecto de nós estarmos mesmo sem sermos e sermos mesmo sem estarmos. Portanto, completamente. é um bocadinho isso. Eu às vezes, sabes que eu às vezes ponho-me a pensar e digo assim, se eu não tivesse, pronto, eu já nasci em África, tu nasceste aqui, mas é como se tivesse nascido lá. Eu nasci em África e quando houve todo aquele tumulto e pronto, e as vidas Tivemos que que ir se embora. mudaram, sim, eu às vezes penso como teria sido a minha vida se eu nunca me tivesse vindo embora. Há sempre estes ses que nós vamos encontrar Claro. no caminho, mas a verdade é que o único se que nós conseguimos seguir é este que nos trouxe aqui, a este momento e a este dia. Mas de qualquer maneira é um tema que agora, especialmente com a guerra da Ucrânia, da Rússia que está a acontecer, Volta às memórias. não sei se te acontece também, volta tudo. Completamente. Volta Completamente. tudo. E ao voltarem as memórias, eu começo a pensar e olho para aquelas crianças e penso: a vida nunca mais, daquela criança, nunca mais será o que deveria ter sido. Tu sentes que a tua vida não foi o que deveria ter sido? Ou o que Não sei, poderia ter não, sido? eu acho que não vou até esse ponto, Uhum. porque é assim, eu acho que fiz sempre da minha vida aquilo que a vida me deixou fazer. E portanto, se tivesse lá ficado, se calhar poderia ter acontecido outra coisa qualquer que me fizesse vir. Agora, o que eu acho é que aquilo que eu beneficiei, aquilo que eu bebi, aquilo que eu deixei entrar em mim do tempo que lá estive, Sim. nunca mais saiu e, portanto, faz parte de mim e é uma parte importante de mim, é uma parte muito Claro, importante. é um grande gomo da nossa laranja, não é? Principalmente porque é assim, porque, como tu dizes, nasceste lá e eu praticamente nasci lá. Há uma coisa que nós podemos viver 10 anos numa terra, podemos viver 20, mas aqueles 10 anos, entre os 10 e os 20, Ai, aqueles são uma 10 anos, ou delícia. entre os 8 e os 18, como foi o meu caso, ou os 6 e os 16, são anos que são tão importantes na forma como nós nos desenvolvemos, como Sim, criamos sim, a nossa personalidade, como aprendemos a aprender, como sim. aprendemos a ser, como aprendemos a gostar, e portanto, tudo isso dá-nos um caminho que, independente do sítio onde nos encontremos, será sempre o nosso caminho.
E, Sim, sim, portanto, não será desde possível os mudar paladares aos cheiros, às tudo, cores, tudo, tudo. tudo é diferente. Olha, eu vou partilhar aqui o poema, o poema que tu me enviaste para eu ler e já o li várias vezes, e em tudo neste poema eu vejo-te a ti e encontro-me a mim, e tu já sabes qual é o que eu vou ler, que é o Eu Estive Lá. Estive lá, Então, se me exatamente. permites, e se me dás autorização, eu vou ler o teu poema, Porque ambos estivemos lá. porque ambos estivemos lá, exatamente. Eu estive lá onde o sol se põe vermelho no mar que esconde na cor o sangue de muitas vidas, em vidas gastas, em guerras perdidas, em batalhas contra a fome e contra a dor, na dor em que vive vidas esquecidas, no esquecimento do que é o amor, amor que foge estando ao alcance de nós, mesmo quando o sofrimento é como ardor, que queima em volta até ficarmos sós. Eu estive lá, em África, onde a escravatura era lei, onde a doença trazia a morte ao irmão, onde a guerra dizimava em nome da lei, onde se esquecia a saúde e a educação, onde o saber era tratado como arma, onde os livros eram usados como lenha, onde os remédios serviam para matar, porque viver era como cumprir pena. Estar vivo, pouco mais que vegetar. Eu estive lá, onde os corvos anunciavam a desgraça, onde as tempestades não sabiam perdoar, onde os abutres disputavam a carcaça de um povo sem futuro e sem lar. Lá, onde nem os nomes se guardam, onde nem era permitido falar, onde os homens não se amavam, onde as crianças sem lar eram apenas bonecos num jogo de matar. Eu estive lá e hoje dói-me sentir que nunca saí de cá. Álvaro Maio, mais de mim. Bonito. Este veio, E é mesmo muito mais de mim, é mesmo muito mais de mim, porque este, nestes dias, acho que revivi, palavra por sim. palavra, este poema. Eu nestes dias, confesso que tive aqui um pequeno bloqueio, não bloqueio criativo, mas eu penso que tinha pensamentos a mais para as palavras que eu conseguia produzir. Então, tive aqui uns dias não vou dizer de contemplação, mas eu fiz uma pequena viagem a partes de mim e ao mesmo tempo viajei para aquelas mães, para aquelas crianças, para toda aquela situação, mas revi-me essencialmente nas crianças e precisei efetivamente de parar uns dias, de não escrever, não porque não conseguia, mas porque era muito. Então parei um bocadinho e também tive que parar de ver um bocadinho a televisão, porque já estava naquela fase que dormir já estava a ficar complicado. E o pouco que dormia, bem, eram as aventuras todas, do campo de Olha, refugiados, 30 turmalinhas. eu estava ontem a ver a chegada dos refugiados às diversas fronteiras da Roménia, da Polónia, e portanto, estava a ver a forma como as pessoas chegavam e estava a lembrar-me exatamente desta conversa que íamos ter hoje e de que íamos falar também disto. E acho que se calhar aquelas memórias também são tuas, porque aquela saída vossa pela Namíbia, não é? Segundo sei, Sim, 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 tem muito disto com a deficiência de não ter alguém à espera do outro lado, de não ter o sim. apoio que era necessário. Eh, Portanto, talvez nos lembremos disso mais por causa disso também. Sim, eu e tenho visto nestes dias pequenos episódios, aquela avó que pegou na neta porque sentiu o bombardeamento, pega na neta e sai com a roupa que tem no corpo, aquela mãe que só teve tempo de tirar o filho do berço e veio com o filho com pijama. São tudo coisas que eu penso, eu estive ali, eu não estou ali, mas eu estive ali, eu sei Claro. exatamente o que se passa. Com o agravante de talvez não tínhamos
não tínhamos pontos de encontro Uma onde havia, uma exatamente, retaguarda uma onde houvesse uma retaguarda. espera. Exatamente. Exatamente, mas também a união nunca nos faltou, então esta viagem foi sempre feita a apoiarmos uns aos outros, não tínhamos pontos de abrigo ou pontos para descansar ou quem nos esperasse desta ou daquela maneira, mas houve no fim, a injustiça seja feita, quando finalmente chegámos à África do Sul e conseguimos os documentos e por aí fora, houve então uma campanha de solidariedade sim, em que muita gente nos foi ajudar com mantas, ainda bem que lá não era muito frio, mas com mantas, com copos, com pratos. Eu O que lembro era que nós preciso. tínhamos uma coisa de cada cor na cozinha e eu achava aquilo super interessante como criança. Mas sim, revejo-me essencialmente nas crianças que vêm a pé pela mão da mãe e do pai. E por Não, isso mesmo, essencialmente, eu não sei se é assim que tu te sentes ou que sim. sentiste, porque eu acho que é importante nós também, já que estamos aqui a conversar, Uhum. percebermos e darmos a perceber que noutros tempos, noutras guerras, noutras dificuldades, mas as almas e o sofrer foi sempre o mesmo, Exatamente. porque aquela eu diria, aquela angústia de saíres daquilo que achavas que era onde pertencias, Sim. porque era essa a sensação que nós tínhamos. A sensação de termos sido arrancados da terra como se fôssemos uma Exatamente. planta, e eu Como digo se isto fôssemos várias uma vezes, árvore e ficássemos desenraizados. sacudimos, não é? Exatamente. Sacode-se a terra, sacode-se a areia, perde-se o chão e ficas com as raízes a descoberto. E é essa sensação. Isso também eu diria eu que isso se calhar foi importante para formar a poeta, para formar a Sem escritora, dúvida. para formar a sensibilidade solidária com que nós olhamos para as palavras. Sim, sim, sem dúvida. Eu acho que nós não, qualquer pessoa que tenha passado por uma dificuldade consegue olhar para outra e ver não só o que está a ver, mas ver para além do que é óbvio. E Claro, eu, claro. quando vejo aquelas mães com as crianças andarem pela estrada, são muito mais do que só uma mãe e uma criança para mim. São muito mais, sei que daqui a um dia ou dois a caneta vai gastar a tinta toda, mas Claro. neste momento ainda estou a absorver, a mastigar toda esta situação e eu hoje ia a conduzir e eu estava a pensar, a nossa vida pode mudar num segundo e de uma forma tão drástica, tão repentina, e pode já estar a mudar e nós não termos noção. Quantas vezes ela já está em mudança e não temos noção, mas e costuma-se dizer o diabo seja cego, surdo e mudo, mas se ele conseguir ultrapassar as barreiras, daqui a uma semana ou duas, esta vida como nós a conhecemos pode acabar. Claro, Porque foi completamente. assim que foi Aliás, connosco. não é E ninguém preciso ir tem muito essa longe. noção, Não exato. é preciso ir muito longe. Há 2 anos éramos tão felizes e quase não lhe dávamos valor, e É de verdade. repente, de um dia para o outro, ficamos amarrados em casa, sem poder sair, sem Amarrados poder e abraçar, amordaçados. completamente amordaçados, a viver um carnaval diário de Sim. informação e contra-informação, de tudo isso, portanto, e estamos na Europa como estamos no mundo todo dessa forma, não é? E é por isso que eu digo, viver a vida, eu gosto de dizer que gosto de beber a vida Claro, gota a gota para não deixar cair nenhuma, mas porque muitas já me caíram. Então é assim que eu quero viver, mas sempre consciente de que daqui a uma semana tudo o que eu tenho hoje, e nós nunca pensámos nisto quando lá estávamos, nem nós, nem os nossos pais, mas claro, daqui a uma semana ou duas, se isto virar tudo pernas para o ar, eu não vou estar aqui. E eu claro. posso não estar aqui. Portanto, é um apelo que eu faço a quem nos for ouvir, para pensarmos nisto, no bem que temos, na força que temos, no conforto que temos, mas também no que os outros vão precisar de nós. Olha, falaste de Os mim, outros mas estão eu a penso que perder. tenho aqui também as tuas palavras para falar de ti. E já que leste um poema teu, se calhar um poema meu, aliás, eu Sim, ia ler-te um pequeno poema teu que eu acho que também é bom para fazer este trocas funcionar ok, e funcionando com palavras que nos definem também, no fundo, dando-nos a conhecer. ok.
E é um poema que foi escrito por uma tal Maria do Vento, Ui, que eu penso que às vezes é uma ventania de palavras, eh, completamente. e, e a ler-te estes poucos versos que também trazem muito. Ok. Eu, eu escrevo e dou voz a quem já não chora. Do peito arranco as farpas da tristeza, lamúrias e prantos, doces ilusões, mulheres desamadas, antes bem compradas, pobres enganadas, que fazem da vida uma história de amor e acabam servindo. Eu escrevo para as bruxas que saltam fogueiras e salvam as jovens de malvadas parteiras. Eu escrevo para o grito e grito a verdade. Ofereço a bebida em cálice turvo. Quem bebe, não teme. Quem teme, não bebe. Maria do Vento. E é tão bonito. Parabéns. Obrigada, obrigada. Maria do Vento é um dos meus heterónimos. Tu à imagem do Fernando Pessoa também fazes coleção. Tu sabes que eu nem dei conta que estava a colecionar, eles acontecem, não sei. Olha, essa é uma boa discussão, Sim, porque alguns dos meus amigos, muitos até, sim. portanto, escrevem debaixo de pseudónimos, de heterónimos e sentem-se bem dessa forma. E eu, a Uhum. única vez que fui obrigado a usar um pseudónimo para assinar um texto meu, foi para concorrer a um concurso literário que obrigava a inédito e obrigava ao pseudónimo. E Ok. tive uma dificuldade imensa em querer encaixar-me dentro de uma coisa que não era minha. E aí está uma boa discussão. Porque eu acho desde miúdo, e escrevo coisas desde miúdo, e sempre assumi o meu nome por inteiro. O meu nome é o meu nome para a guerra, para a arte, Seja para a lá o que for. escrita, seja para o Sim, que for, eu assumo o meu nome de alto a baixo com toda a força e energia que tenho. sim. E dessa vez não aconteceu, não pôde acontecer assim. Por acaso tive uma grata surpresa, é que foi o meu maior prémio, foi exatamente conseguido dessa forma Com e pseudónimo, mas foi com foi com pseudónimo, não foi pseudónimo. com heterónimo. Não, foi com pseudónimo. Mas fiquei com a ideia de que é assim, só mesmo obrigado é que não escreverei com o meu nome, porque de Sabes outra que. forma não me sinto, embora escrevesse o texto, mas o texto foi todo escrito por mim, Álvaro Maia. Só Claro, para claro. enviar a carta, para enviar o envelope, é que fui obrigado a dar-lhe um nome que acabou por ser um nome esquisito, mas um nome giro, porque até acabou por ser um nome quase sendo uma alcunha até da minha terra de nascença e do meio pescatório onde portanto, eu acabava por viver. E, portanto, escolhi um pseudónimo que era o Zé Pescadinha, que não tinha nada a ver comigo, Olha, nem podia ser amigo do meu Zé Maria, muito bem. e ficou por aí. Mas olha, como é que tu te sentes a escrever, porque tu escolhes o texto e depois pões o pseudónimo, ou já escreves o texto com esse, Olha, com esse nome que também é teu? é uma pergunta curiosa e à medida que ias falando eu ia aqui respondendo a perguntas, às minhas próprias perguntas. Claro. Eu também, tal como tu, também assumo tudo o que eu escrevo, daí nunca pôr pseudónimo, eu ponho o heterónimo e Heterónimo, digo de sim. quem é o heterónimo, Personagem que porque criaste. sinto, sim, porque sinto que o heterónimo é um gomo de uma personalidade minha, ou um gomo, e aqui é a parte que me chamam louca, mas não faz mal, ou é um gomo de uma parte de mim que poderia ter vivido, há bocado falavas noutras vidas e Claro. noutras encarnações, falando bem, e eu sinto que houve, que é uma parte de mim que não está aqui fisicamente, mas que eu a sinto e que está presente. Quando tu disseste que tiveste que escrever e tiveste que te enquadrar no pseudónimo, portanto tiveste que te Claro. adaptar àquela entidade ou àquela figura ou imagem, comigo é ao contrário, dá-me a impressão que eles é que vêm ter comigo. Eu começo por, se eu
tentar explicar o processo de escrita, e já várias pessoas me perguntam, e é sempre difícil explicar. Mas eu Falamos começo de por... psicografias, não. olha que às vezes eu às Às vezes vezes tenho... achas que sim, e às vezes Às achas que vezes, sim, já me aconteceu. Por exemplo, a Uta, que é um poema que eu escrevi hoje, a Uta é efetivamente, é um heterónimo meu, mas essa sou eu, sou eu em criança, é a minha criança que fala. E acontece muitas vezes, e aqui vamos chamar completamente deslocada, que é alturas em que eu escrevo o poema e passado um dia ou dois eu não me lembro de ter escrito ou não me lembro de o ter sentido daquela forma, mas acaba por me fazer sentido. Os heterónimos para mim são assim, eu quando começo a escrever, assim que eu começo com a primeira palavra, eu sei exatamente qual é a voz que vai saltar. muito bem. E é engraçado que sinto as personalidades deles também. A Maria do Vento é mais impulsiva, mais arrojada, mais quente. Temos a Maria da Lua, já é a gêmea dela, mas já é mais calma, já é mais meiga, é mais sofrida. E eu vou sentindo cada um deles de forma diferente. Eu costumo dizer que é uma voz de escrita. O meu último é o Pé de Carvão, que é um moleque de rua, e ele vê a vida de uma forma cínica, não cínica, mas ele analisa tudo e desvaloriza todas as nossas peneiras Olha, de e diz-me uma empresários. coisa, tu andas à procura deles, eles encontram-te a ti, como é que Não, não é? anda Como à é que é? procura. O que acontece é, eu escrevo um poema e vejo que esta voz é diferente das outras. E Uhum. continuo, eu deixo fluir. E depois escrevo outro e digo, espera aí, e quase como se na minha mente começam-se a formar as, 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 a fisionomia, as pessoas, começa-se a Olha, e formar toda a escreves num história. estado consciente ou semiconsciente? Diz-me uma coisa, há algum poeta que está sempre consciente? Não, Não, isto é giro, sempre consciente, mas às vezes um bocado no, porque no, no, eu tenho amigos meus que sabem o que são e fazem, e portanto, e sim, psicografam também, umas vezes num estado consciente, noutras num semiconsciente e noutras num perfeitamente inconsciente, portanto, sim, não, completamente inconsciente desligados. nunca, mas Eu não já me tenho, eu não tenho aconteceu. esses dons, eu não tenho esses dons porque os meus diabos vivem em mim bem acordados e Sabes, portanto pois, mas eu eu danço com sou os meus. e eu tenho essa possibilidade que às vezes tem muito poucos dos nossos amigos, que é escolher o que quero e o que quero escrever. Sim, 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 E são muito poucos aqueles que se podem dar a esse luxo, sim, mesmo sim. dos grandes escritores que nós estudamos e com quem aprendemos e tudo mais. Uhum. Mas a verdade é que eu tenho esse azar ou sorte, porque é assim, É o teu dom. eu decido, logo faço. E, Uhum. portanto, não preciso de pensar, não preciso de pegar na bagagem, não preciso de abrir Pois o não, não, computador. não. Eu Eu, sento-me e escrevo sempre que quero e sempre que quero, portanto, sai aquilo que eu quero. sim, O que eu não é. escolho o tema. Eu posso dizer que quando eu vou escrever certo tema, mas eu sei qual é epá, não sei Claro. explicar a voz ou a energia. Eu sei quem é que vai escrever aquele poema. Eu quero escrever sobre, sei lá, sobre a vida ou sobre a sabedoria. Imediatamente eu sei que a parte de mim que vai escrever é a Ventos Sábios. Muito bem. Percebes? Se eu tiver, se eu estiver a É falar. o enquadramento em que te encontras que faz essa Exatamente, reunião. é quase como se a voz viesse ter com o tema, ou com o que eu escolho, ou o que eu sinto. Às vezes até eu não escolho, acontece. No fundo, fazes uma trocas com o teu cérebro. É verdade, olha, faço um troca comigo. Opa, isto é muita troca às vezes. Às vezes é aqui muita troca. Olha, por falar em vozes e por falar em outras vidas, hum,
como é que tu enfrentas e qual é a tua abordagem, se não te importas, de partilhar um pouco com a espiritualidade? Porque eu acho que todo poeta não fala só de amor, nós não podemos chamar poetas, né? Mas quem gosta de poesia, de escrever, nós não vemos só o amor, ou não vemos só o que é óbvio, nós sentimos muito Claro, mais, muito para além há uma disso. cura, exatamente, muito mais para além disso, há uma cura, há um purgatório, que já lá vamos chegar, que acontece. Como é que tu encaras esta parte, a poesia e a espiritualidade, como é que tu as Olha, encaixas? encaro da mesma maneira como encaro a pessoa humana. Uhum. Embora eu tenha os defeitos, como quase todos nós, de ter nascido numa civilização judaico-cristã, no fundo, onde determinadas formas de pensar, de sentir, nos foram enraizadas, não foi à martelada, mas quase. Sim, Mas eu desde cedo comecei a questionar e a pensar e a discutir. Tive a oportunidade de ter amigos dentro dos próprios, das próprias companhias religiosas e ter lidado com gente muito culta também sim. na minha primeira infância, que me ensinaram que eu nunca devia desistir dos porquês e portanto nunca devia aceitar sempre as explicações, mas questionando sempre o que estaria por trás delas. E desde cedo também cheguei à conclusão de que o homem não é um ser religioso, é um ser espiritual. E a África a nós ensina-nos também muito isso, porque muito Completamente. antes da religião há a pessoa, há o homem, a pessoa humana, e há o espírito que cada um transporta, A que às vezes até natureza. nem é o nosso, às vezes até nem é o nosso, são outros espíritos que se juntam a nós numa verdadeira epifania, diria eu quase, É uma onde os mesa redonda, é a mesa redonda. exatamente. Onde os princípios e os valores se confundem numa alma só. E, Sim, sim. portanto, a minha forma de olhar o sentido humano tem a ver com essa forma de achar que o homem é, no seu interior e na sua totalidade, um ser espiritual. Sim. Que tem de viver esse espírito e tem de lhe dar de comer também. E, portanto, é aí que entra tudo o que nos rodeia, é aí que entra aquilo que nós somos capazes de fazer de nós próprios, porque eu acho que o problema da humanidade é que a maioria dos homens não se emancipa, a maioria das pessoas não saem do infantário, diria eu, Da e, zona de portanto, conforto. exatamente. E não questionam, não pensam, não discutem, têm medo de ser mal interpretados, têm medo de serem excomungados, diria eu, extraindo não a forma religiosa, mas a forma psíquica no fundo, E aquela necessidade que o homem a tem de parte de pertencer à vivência. tribo, né? Se for diferente, se eu Exatamente. fizer diferente, não sou aceite. E é Olha, tal aí a emancipação. tribo faz-me lembrar uma outra conversa. A tribo, eu sou daqueles que digo há muitos anos que nós andamos todos perdidos. Para já, a maioria de nós nasceram no sítio errado, à hora errada e em épocas erradas. E depois andamos uma série de vidas a tentar acertar o passo pelo verdadeiro relógio que É rege verdade. isto tudo. E quando começamos a acertar esse passo a apanhar a hora certa e o comboio certo, acontece que começamos a encontrar outras pessoas como nós. E Exatamente. aí E vamos sim, nos aglomerando, certo? aí sim vamos criando a verdadeira tribo. Eu sou daqueles que discuto muitas vezes a questão de família de sangue, porque a verdadeira família não é de sangue, é de espírito, acho isso. Olha, nós vamos ter que Sem fazer ter mais qualquer trocas à problema. conta disto. Pois isto Porque eu dava, também costumo cada dizer, tema destes davam trocas, é verdade. é verdade, cada tema era um troca. Eu até costumo dizer que as pessoas juntam-se como, assim como há uma árvore, Porque não é? têm de se Uma árvore tem um juntar, tronco, exatamente. porque As têm de se folhas juntar. estão todas na mesma árvore, portanto, as Como diz pessoas a que eu Isilda, nada é encontro, por acaso.
É verdade, ainda bem, senão dava tudo maluco. Nada é por acaso. Mas tal como há várias folhas, mas pertencem à mesma árvore, nós também acabamos por nos encaixar nos ramos da mesma árvore e vamos nos juntando consoante a nossa Eu tribo, acho que comunidade. eu vou mais longe. Eu acho que já não somos árvore. Eu acho que nós somos mesmo o tal mar. Porque de cada vez que uma gota cai ao mar, o mar cresce. E a árvore, se lhe puseres mais peso, ela desce. É E verdade. E, portanto, antes de sermos o mar, somos folhas ao vento. Só depois é que exatamente. vamos cair. E Oh, aí isto, vamos isto caindo. dava aqui. Olha, por causa deste tema mesmo, que eu reparei a ver um, um rastro vá, de espiritualidade, eu escolhi aqui um poema que, se tu não te importas, eu vou partilhar, que é o Deixei meu espírito partir. Uhum. E o poema diz: Deixei o meu espírito partir, em vão o meu corpo quis segui-lo. Preso à terra, mas sem existir, quis dar-lhe vida e soltá-lo. Sem saber onde estou, sem saber até o que sou, sem o espírito que me guiou, nem sequer sei se me vou. Perdi o sangue, vendi a alma, qual corpo inerte e disforme, sem vida que me conforme. Senti que a vida em mim está morta. Olhei, sem ver e sem sentir. Agarrei-me a uma aragem que senti, sem olhos que me guiem e sem saber o que procurar. Percebi que a fronteira onde fiquei é um portal onde este corpo que deixei jamais poderá ultrapassar. Lindo! E eu vou-te contar um segredo. Eu fiz uma meditação depois de ler este poema. Muito E bem. foi muito bonito, foi muito bom. E quero-te agradecer por esse momento, porque eu li-o duas vezes, absorvi-o e depois fiz a minha meditação e agradeço, porque foi bonito. E este poema tem muito mais das tais gotinhas do mar, das tais gotinhas que fazem todo o mar, ou das folhas soltas ao vento, que vão vivendo por séculos e vão andando nos tempos. Este poema, se tu tiveres que me dar 3 palavras para este poema, o que é que tu me dizes? Se tiver 3. que dar 3 palavras, dir-te-ia que só o lê quem vive. Ok. Acho que é um poema que só quem o lê, Uhum. ou seja, quem o lê é porque está preparada para o ler, senão Sim, não o lê. exatamente, eu concordo contigo. Ou então também só o consegue absorver ou ler quem já o viveu, não é? Que me É quem está leva. preparada. Se não É estiveres isso. preparada para o ler, É, não aquele, o vais ler. é aqueles acertos de passo que tu dizes, nem a hora certa, sítio certo, cair no Exatamente. sítio certo. É. O que, É no o que me, momento. o que me faz pensar, e eu muitas vezes digo que a poesia é uma cura, a poesia é uma catarse, né? Esse Acontece poema, se não catarse. estou em erro, é de 2016. Peregrino de mim, Mas foi escrito em 2016. sim. E antes mesmo de estar editado no Peregrino de Mim, que foi editado e apresentado em 2019, antes Uhum. mesmo eu partilhei-o algumas vezes no Facebook e houve gente que pôs comentários, puseram gostos e tudo mais. Entretanto, o livro foi apresentado e amigos nossos, amigos meus, levaram o livro com eles e não sei se leram, se não leram, se tentaram ler, o que é que leram, se leram poucos, se leram muitos. São livros normalmente curtos. Eu não gosto de fazer livros de poesia com muitos poemas, porque acho que senão metade não vão ser lidos, Sim. porque acho que as pessoas têm cabeça para ler 20, 30 poemas e depois o resto ficam a pensar que é tudo igual e que é mais do mesmo e portanto não dão valor ao resto. Temos de ser sinceros nestas coisas. Eu Sim, até sim, posso por isso é que eu compreender. nos meus, Até eu posso tento separar compreender. os meus por capítulos ou É. por nomes ou heterónimos ou E, quê, mesmo para e haver uma então, diferença. mas acontece que esse tipo de poemas, um ou outro desse género, e ainda há pouco, portanto, o livro foi editado em 2019 e eu ainda o ano passado postei um ou outro 2 ou 3 vezes. E de repente vem um chorrilho de comentários e de interseções com o poema e tudo mais, e eu a lembrar-me assim,
estes meus amigos já leram, já tiveram a oportunidade de ler este poema há Mas 3 não o anos, há 4 sentiram. anos, mas agora é que o leram. Portanto, já o tinham, já tinham até posto comentários, mas só agora é que os leram. E Agora é que agora os é que sentiram. dizem outras coisas que realmente o poema sugere, foi dessa forma que ele foi escrito. E Sim, portanto, sim. isso vem entroncar nesta tal nossa troca de Nossa, de que o poema nos dá aquilo que tem de dar na altura certa, quando nós estamos preparados para o sem ler. dúvida. Não estamos, não o lemos. Chegando a, sem dúvida, também já me aconteceu eu escrever um poema e senti-lo no momento, e mais tarde o poema continuar a fazer-me sentido, mas de uma forma mais forte ou mais intensa. E acontece também com quem me lê. Ler, já experimentei publicar um poema que eu tenha publicado ou tenha partilhado há 3 ou 4 anos, e quando vou a ver, as mesmas pessoas que comentaram gostaram, Vão mas já com comentar um totalmente comentário diferente. diferente. Exatamente, Exatamente. uma vivência. Portanto, o poema também acompanha esta história do ser humano, a nossa Claro. história de vida coletiva e Mas individual. eu, E eu sou também, daqueles que acho que as palavras têm vida. então, Aliás, houve. eu tinha amigos que me diziam, porque eu tenho aquela variante de também compor, de cantar, Sim, e há amigos meus que me diziam assim: "Pá, como é que tu consegues todos os poemas que tu parece que foram escritos para canções, é tudo letras de músicas, tudo dá cantiga, tudo dá coisa." E eu disse: não são os poemas, não são os versos. As palavras todas elas têm música. Quando nós as organizamos numa partitura, elas cantam. E portanto é isso que exatamente. acontece. É isso que acontece. Mas não tem a ver com os poemas serem mais ou menos. Depois há até aquela história que os meus amigos me chamam de trovador, e eu gosto porque acho que é dentro também desse campo que muitas vezes me conhecem, mas eu pego num outro poema qualquer e canto na mesma. Tenho é de o ler para perceber o que é que as palavras me vão pôr a cantar. Tens que ver o que E está escrito nas entrelinhas para o pôres, para apanhares. nunca me aconteceu. Olha, a prova disso é que eu já estive em dezenas e dezenas, se calhar centenas de apresentações de livros de amigos meus, e em que me convidam para dizer um poema ou então para cantar lá qualquer coisa, e às vezes eles ficam perfeitamente banzados, assim numa palavra assim mais arcaica, ficam banzados porque eu abro um livro ao calha, num livro que eu nunca tinha pegado na vida, pouso em cima da estante e começo a cantá-lo. E aquilo dá a Quem canção. sabe o teu heterónimo é músico. Nunca me aconteceu, se calhar. Não, eu acho que sou eu mesmo que sou músico e que sou assim. Porque eu Sim. comecei a fazer isso com 4 ou 5 anos, quer dizer, e continuo. E a verdade é que eu faço isso sem preparação nenhuma e sai sempre bem. No dia em que sair mal, eu deixo de o fazer também. São Mas até os tais hoje nunca dons me espalhei. residuais. Sim. Até hoje nunca me espalhei. Às vezes há amigos que dizem assim: pá, mas tu vais fazer isso? Eu assim: vou, pá. E qual é o problema? Pá, e sai. Pá, saiu. Já Eu saiu. acho que uma das grandes chaves da felicidade, se é que ela existe, assim como ela é pintada cor-de-rosa, é mesmo sermos espontâneos e autênticos naquele momento. E eu Eu costumo estava-te a ouvir dizer, eu falar costumo sobre. dizer, eu costumo dizer que quando nós falamos de influências e falamos dos escritores que nos influenciam, dos grandes nomes da literatura portuguesa ou de outras línguas que nos influenciam e tudo mais, toda a gente acha que é o Pessoa, toda a gente acha ou é a Flor Bela Espanca, ou é a Ilse Loz, ou é não sei quem. É tudo poetas do belo, do bonito, de tudo, Sim. são famosos. E a minha fonte de inspiração é o homem mais ordinário da literatura portuguesa, porque, porque para mim ele é realmente único Autêntico. e é o mais autêntico, o mais original e realmente aquele que é exatamente ele e que não é só fruto de outras coisas. Estamos a Enquanto falar nós de vemos, Bocage, só pode. só pode, não há Só outro na pode. literatura portuguesa. Mas é realmente, é verdade, porque enquanto, por exemplo, o Pessoa, hoje quem conhece o Pessoa antigamente não se podia falar destas coisas, hoje falamos das Sim. psicografias, falamos dos heterónimos que não são só heterónimos, falamos disso tudo
e pronto, e achamos que é uma sumidade o Pessoa fazer aquilo que fez portanto, e ainda hoje estamos a descobrir coisas que ele fez e que deixou. O Camões, que nós estudamos, somos obrigados a estudar também, tal como o Pessoa, é realmente também, mas foi um homem que aprendeu com Homero, foi um homem que aprendeu com os poetas da antiguidade, foi tudo isso, eles são todos frutos de outras vidas que dentro deles acabaram por não os deixar ser originais. O Sim. Bocage é O realmente Bocage. o O único Bocage que é é o ele. Bocage. É ele em tudo o que faz, é ele mesmo, e esse nós não estudamos, porque normalmente só estuda Bocage quem é da área literária e pouco mais. Quando ele é o único que ensina aqueles que o leem a serem eles, a serem Autênticos. autênticos, Autênticos. exatamente. E essa Aqui há tempos autenticidade. no meu grupo literário nós tivemos a fazer vários, nós fazemos desafios de vez em quando. Sim, Houve sim. uma altura em que nós fizemos um reescrever de vários poetas conhecidos, não é? Mais para brincar com a estrutura e com adaptar os Claro. estilos diferentes. E houve uma semana que nós estudamos o Bocage e tentámos reescrever os nossos poemas como o Bocage. E digo-te, foi maravilhoso. Bem, para O já resultado foi. é muito difícil porque é assim, muita da Primeiro escrita de eles Bocage tiveram é que se técnica. despir dos Ah, preconceitos e escrever. sim, mas aí porque normalmente nós conhecemos o Bocage ou é das anedotas ou é dos sonetos. E Exatamente, portanto, mas falta normalmente muito mais, exato. é por aí que ficamos. Nos sonetos, é bom que o conheçamos, porque ele, para mim, é o maior sonetista da língua portuguesa, Sim, e se o lermos a sério, sabemos isso, sem qualquer pejo. A lírica humorística é engraçada, mas é só meio por cento da sua lírica, e a lírica claro. é fabulosa, a lírica do Bocage é fabulosa, pela autenticidade que demonstra. Aliás, era assim, ele usa também muito a linguagem contemporânea, o que se falava e como se falava no tempo dele, e ele Claro. punha as palavras tal e qual as Autêntico, sentia. é autêntico, é Ele autêntico. escrevia a vida e eu digo que foi um dos desafios mais deliciosos, porque primeiro eu fui vendo que Foi a quem minha estava, tese, foi a minha olha, tese, portanto, como maravilha, então eu estou a portanto, eu falar com o sei, mestre, não com alguém. quando eu falo de Bocage, sei do que falo. E Exato. portanto, E eu tenho reparei, pena, tenho desculpa, pena que os cursos literários não lhe deem a importância que ele sim, sempre teve. sim, sim. Um dia darão, Quando porque estiverem prontos, quando estiverem exatamente, prontos. porque conseguirem perceber o que é um Exato. espírito inquieto. É. Oi, olha, mais trocas, vamos ter que fazer mais trocas, mas Olha, entretanto, vou-te ler, já leste aí um poema meu, vou-te ler um poema teu, sim, que é, este ainda está quentinho por aquilo que eu sei, porque eu li hoje à tarde, e ainda vem quente, que é dessa menina que há em ti, da Uta, e eu acho que é para este tempo também, porque as crianças são talvez a nossa face mais verdadeira, a nossa face menos burilada, menos filtrada. sim, E é com eles que nós aprendemos. Eu costumava dizer quando me senti crescido que gostava de ser verdadeiro como as crianças. Para além de outras coisas, gostava de ser verdadeiro como as crianças. Porque acho que as crianças, mesmo sendo muito mentirosas, porque também são, são contam muitas criativas. histórias, são criativas. Pronto, acho a palavra mais bem encaixada. Mas eu sou logo, é o bocage que há em mim também a queixar-se, diz logo tudo. Mas a verdade é que ver a vida pelos olhos de uma criança, ver o mundo pelos olhos de uma criança, é dos desafios mais sinceros que a vida nos pode dar. E por isso eu ia agora partilhar contigo e fazer esta troca com o poema teu. Ok. Uta, acorda. Tenho medo, papá. Tenho medo, papá, muito medo. Não ouves ao longe o barulho? Troveja lá longe e sinto aqui, no peito, no corpo, e tremo. Dá-me a tua mão, papá,
Embrulha a minha na tua, que nela cabe o meu mundo, meus medos e sonhos, cabe ainda a fé que te tenho. Escuta, papá, que se aproxima, traz fogo, cinzas e labaredas, traz um rastro de homens valentes e mães que no colo calam o medo. Tenho medo, muito medo, papá. Debaixo das escadas, encolhidas, entregas-me aos braços da mãe, sinto o seu cheiro e respiro. É doce a mamã. Pingas-me a testa, suave, a lágrima, bênção, e a dor, quem sabe, papá, tu apanhes o bicho-papão. Sim, esse que lança o trovão, que pinta o meu céu, sangue e laranja. Quem sabe, quando voltares, papá, tu dás-me de novo a mão e nela trazes a paz prometida. Mais atual não podia ser. E acho que é isto que diria uma criança ucraniana esta tarde, ao despedir-se do pai do outro lado da fronteira. Mas isto é o que nós dizemos todos aos nossos pais quando saímos debaixo do seu aconchego. E portanto esta é uma mensagem que é vivida de todas as maneiras. Pode ser vivida em tempos de guerra, como pode ser vivida apenas com o medo da tempestade, com o medo da trovoada. Tantas vezes nós sentimos que os nossos papões saem para além de tudo o que nós podemos ver, sentir, e como as crianças têm este sentir, esta forma de olhar que por vezes vai para além dos mostrengos da nossa vida, dos adamastor da nossa vida, e consegue trazer imagens que nos fazem viver e que nos fazem ter esperança também. Estraguei o caldo. Já entornaste o caldo. Vamos animar a festa. Vamos. Obrigada. Obrigada por essa leitura e por teres lido esse poema. Fiquei aqui um bocadinho com o nó na garganta, mas passando para a poesia que cura, que nos ajuda a catar-se, vamos para... eu vi aqui qualquer coisa que diz purgatório. A poesia também pode ser um purgatório. Tu queres-me falar no purgatório que está quase... ou queres-me falar no purgatório? Olha, o purgatório é uma metáfora viva. E porquê? Eu comecei a escrever há muitos anos. No meu primeiro livro editado tinha poemas que eu escrevi com 9 e 10 anos. E os meus amigos atuais, alguns não conseguem perceber como é que uma criança com aquela idade escrevia, com aquela maturidade, com aquela assertividade também. Mas é verdade que acontecem essas coisas. Eu, nesse aspecto, fui e sou feliz porque tive esse choque, não térmico, mas cinético portanto, muito mais, nessa idade que me permitiu viver várias vidas numa vida só. Portanto, fiz uma trilogia de livros de poesia com os textos que fui escrevendo durante 50 anos, 50 e tal anos. E esses 3 livros começaram com fragmentos, como tu disseste, foi a primeira edição. Depois tive, 2 anos depois, apresentei o Mais de Mim, porque achei que a poesia era sempre mais de mim. O Fragmentos era uma série de etapas da minha vida que ali ficaram registadas e que me deu trabalho de escolher entre o muito que fui colecionando pela vida fora. E depois do Mais de Mim, achei que devia fazer uma paragem na forma, portanto, na escrita, mas faltava-me ainda uma parte do caminho. E por isso escrevi o Peregrino de Mim. E o Peregrino de Mim trouxe essa peregrinação interior, muito mais interior do que a exterior ou física, e trouxe tudo isso para uma partilha. Entretanto, eu comecei a escrever um romance. E
e achei que iria ser o meu livro seguinte a ser publicado. Acontece que, entretanto, houve. Estava a ver que perdi aqui qualquer coisa, mas não. Foi Estava aqui só a no. compartilhar aqui um bocadinho. Ah, pronto. Eu é que fiquei, apanhaste-me desprevenido e eu fiquei sem perceber o que estava a acontecer. Se era eu que estava a mexer nisto. Mas acontece. Porque eu sou um nabo nestas coisas também. E portanto fiquei a perceber que era eu, julguei que era eu que tinha posto o dedo no sítio errado. Não fui eu que Mas dizendo, partilhei o livro. entretanto surgiu a ideia de participar num concurso literário que acontecia no âmbito do Correntes Escritas na Póvoa de Varzim, que era a minha terra de nascença, e eu achei que tinha uma série de coisas guardadas em mim que podia transmitir, e quase até por desafio, porque a Isilda, a minha companheira, ia participar também no concurso e estava a escrever um conto, portanto, com essa base, e eu resolvi sentar-me e escrever, e entretanto escrevi, e quando dei por ela tinha o livro pronto, estava a concorrer e no momento ganhei o concurso e claro, o livro foi editado. Portanto, e o romance parou. Entretanto, no período da pandemia, porque logo a seguir eu ganhei o prémio do Correntes Escritas em fevereiro de 2020 e o país parou a seguir a isso. Aliás, foi no Correntes Escritas que aconteceu o primeiro caso famoso, entre aspas, de Covid-19 com o Luís Sepúlveda, de que Exato. tanto se falou, e eu tinha estado ao lado dele lá, na altura em que recebi o prémio e tudo mais, e o livro só foi apresentado ano passado, em 2021, já a meio do ano, e eu a pensar se iria acabar o romance ou não. Mas não sei porquê, estes tempos covidescos não me estavam a impelir para a escrita em prosa, estavam-me a impelir para uma outra coisa, mas que eu achava também que não era isso que eu queria, nem era isso que deveria fazer. E entretanto resolvi voltar à poesia, mas para fazer uma passagem diferente. Como eu achei que a trilogia que tinha escrito era uma fase da minha vida e as pessoas habituaram-se a ver o trovador, a ler o poeta, também nessa base do trovador, da cantiga, da poesia mais ou menos organizada, mas normalmente sempre de uma forma cantável, eu achei que tinha também de dar um salto diferente. E então resolvi fazer, como já tinha feito a peregrinação, resolvi sair por um portal diferente e entrar num mundo diferente. E este purgatório é essa purga que eu tenho também na própria poesia. Não esquecendo tudo o que tenho para trás, e por isso o livro tem duas partes. Tem uma parte que é o Álvaro que toda a gente conhece na escrita, e depois tem essa passagem do portal e a música é outra, diria eu, porque passou a ser uma escrita mais adulta, há quem diga mais erudita, há quem diga que eu não tinha, que sou muito erudito na prosa, mas que ainda não o tinha mostrado na poesia. Aqui se calhar tudo isso fica, e portanto este purgatório, que é um território de indiferença, que é o subtítulo do livro, Sim. será de certeza um Álvaro Maio que vai surpreender, não Olha, só que pelo seja um mas Álvaro também pelo tema. Maio, junho, abril, que seja um Álvaro Maio Maio que a todo gente ano, possa ler em toda. comigo é maio todo ano, é a vantagem que tem. Não, e que seja um Álvaro que nós possamos ler em todas as estações, porque não é jogar conversa fora, mas eu quando vi o título Purgatório e o resto, eu disse, não, eu tenho que ver este livro, e aconteceu eu olhar para aquele post enquanto estávamos a conversar, e é um livro que eu vou ter muita curiosidade em ler, porque já Espero que sim. li
partes de ti que falam dos portais, das passagens, do crescimento, das camadas que o ser humano vai tendo, das almas que nós vamos, da nossa alma vai acumulando camadas e conhecimentos, e que trazemos estes resíduos connosco, não é? Olha, Eu acredito que já que foste tu que trouxeste o purgatório à baila, eu, sim, vou-te dar a prenda de ler o último poema do purgatório. obrigada. É com este poema que o purgatório território de indiferença fecha. Diz assim. E será com este poema que nós vamos acabar a nossa conversa, porque acho que será Oh, perfeito. Oh. Nós agora não dizemos a ninguém, desligamos, mas continuamos a conversar. muito bem. Mas sim, eu vou-te pedir então que tu leias esse poema. Que diz Eu estou assim: pronta. ressuscito em mim novas palavras. Num tropeço contínuo, ouço impactante o som dos ventos. Turbilhões de credos em confronto. Oram em uivos sem cor. As luas excitam-se em bailados comuns. Os astros assistem em anéis de fumo. A Babel de seres translúcidos soa a uma manifestação de revolta. Os mares agitam-se em ondas de éter. E das profundezas da terra, as crateras de silêncios emergem em luz. São ligações longínquas, que atravessam portais de conhecimento. Trazem a luz, partilham palavras, rasgam caminhos. E nós, como diz Sofia, vemos, ouvimos e lemos. Muito, muito bonito. Eu consegui ver numa análise que não é uma análise, vou só passar aqui os flashes de pensamentos que eu tive, que foi uma viagem astral, uma viagem ao passado, um conhecimento transmitido, experiências residuais que vieram todas ter este poema. E tocaste nos elementos, tocaste em muita coisa, foi muito bonito. Tocaste em zonas do meu espírito que eu não partilho com todos e agradeço-te por isso. Agradeço-te por isso. Obrigado, eu. Álvaro, Foi um enorme prazer. foi muito bom. Soube-me pouco, soube-me pouco. Até Há de haver breve. mais. Há de haver mais. Sem dúvida, até porque vem aí o purgatório e nós vamos ter que nos confessar. Vamos purgar-nos todos. É o que o Exatamente. mundo precisa. Vou fazer questão de estar presente, mesmo que tu não me convides, eu vou querer saber do livro. Com todo o gosto. Vou querer ver e conhecer, porque acho que esse será o Álvaro, efetivamente, como Posso disseste, do também te novo dar a livro. novidade em primeira mão, que será apresentado no dia 9 de Abril na Póvoa de Varzim, Sim. no Diana Bar na Póvoa de Varzim, e será reapresentado em Lisboa no dia 30 de Abril, portanto ainda no mesmo mês, às 4 da tarde, nas Galerias Sá Costa, no Chiado. Olha, está apontado, está marcado, pessoal, dia 30 de Abril, quem for de Lisboa, dia 9 de Abril, quem for do Norte, e muito sucesso para o teu livro, que ele tenha o efeito, todo ele, que este último poema teve. Eu sinto que vamos É um viajar livro para bastante. pensar, é um É livro um para livro para pensar, para pensar, sim. obrigar a pensar. Vais-me pôr a meditar outra vez, o que é ótimo, é? Bom, muito Álvaro, bom. muito obrigada, muita paz, muita Amigo, foi um prazer. luz Muito obrigado também. e até breve, se Deus quiser. Beijinhos, obrigada. Beijinhos.